quarta, 28 de agosto. Verso para memorizar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Marcos 11, 25. Deveres terrenos e resultados celestiais. Ouça Marcos 12, 13 a 27. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Pergunta 5. O que ocorreu nesses relatos e que verdades Jesus ensinou? Os líderes estavam tentando apanhar Jesus em algo que pudessem usar para condená-lo, junto ao governador romano ou ao povo. Nessa controvérsia, a questão foi o pagamento de impostos. Naquela época, recusar-se a pagar impostos poderia ser considerado rebelião contra o governo romano, uma ofensa grave. Jesus respondeu que eles deviam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso fez com que ele escapasse da armadilha, mas também ofereceu instruções profundas sobre a responsabilidade do cristão para com o governo. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos: Jesus, abre aspas, declarou que, uma vez que estavam vivendo debaixo do poder romano, deviam prestar-lhe o apoio que lhes exigia, no que não estivessem em oposição a um dever mais elevado. Mas, embora pacificamente sujeitos às leis da terra, deviam ser primeiramente leais a Deus. Fecha aspas. A seguir, houve uma controvérsia sobre a ressurreição dos mortos. Os saduceus eram um grupo formado por sacerdotes que aceitavam como escrituras apenas os 5 livros de Moisés. Eles não acreditavam na ressurreição. O cenário que apresentaram a Jesus era hipotético. Envolvia 7 irmãos e uma mulher. De acordo com a lei de Moisés, para manter a propriedade na linhagem familiar, quando o homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele deveria se casar com a viúva, e os filhos nascidos dessa união pertenceriam legalmente ao homem morto. Desacreditando da doutrina da ressurreição, os saduceus apontaram para um dilema. Na ressurreição, de qual deles ela seria a esposa? Jesus rebateu o argumento em 2 etapas, referindo-se às Escrituras e ao poder de Deus. 1. Ele descreveu o poder de Deus na ressurreição e indicou que não haverá casamento no céu. 2. Defendeu a doutrina da ressurreição, citando Êxodo 3, 1 a 22, em que o Senhor declara que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
Isso significa que eles serão ressuscitados, pois o Criador é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que estão, por enquanto, mortos, mas ressurgirão. Se alguém lhe perguntasse: "Você conhece o poder de Deus?", o que você diria?